Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. Você que está no canal Vida em Pedaladas. Eu sou o Jordão, ali é o Dester e nós estamos na nossa caminhada. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos imigrantes. Nós somos estrangeiros nesta terra. Uma das mensagens bonitas do apóstolo Pedro que está na Bíblia diz que nós somos forasteiros e que nós somos peregrinos na terra. E eu lembrei desse fato agora e eu gostaria de refletir com vocês sobre sermos peregrinos, sermos forasteiros, sermos imigrantes nesta terra. Eu estou passando aqui, o pessoal está fazendo uma manutenção aqui na rua. Se eu perguntar quantos migrantes tem nessa construção que estão fazendo, quantos forasteiros, quantos imigrantes tem? Se eu entro numa empresa, se eu entro no mercado, se eu vou para o litoral, se eu vou para o lado rural, se eu vou pelas as grandes cidades, os grandes centros, nós sempre vamos encontrar com os imigrantes. Em toda a região que nós vamos, algumas mais, algumas menos. E o apóstolo Pedro diz que nós somos migrador, nós somos forasteiros, ou seja, nós somos peregrinos nesta terra. Eu entro numa empresa para trabalhar, eu vou ter pessoas do oeste aqui de Santa Catarina, pessoas do meio oeste, pessoas da serra, pessoa do centro, pessoa do nordeste, pessoa do centro-oeste. Nós vamos pegar um Uber, nós vamos no comércio, nós encontramos sempre com pessoas que migraram, ou seja, da sua cidade, migraram do interior, ou pessoas que talvez migraram de outros estados, pessoas que migraram de outros países. E esse fato me fez lembrar, devido que no nosso dia a dia, na nossa correria, né, a gente não consegue ter a dimensão desta palavra e não consegue ter a dimensão de pessoas que migram por motivos familiares, pessoas que migram por motivos financeiros, pessoas que migram por motivos pessoais, pessoas que migram por motivos de trabalho, de estudo, e aí ele sai da onde nasceu, da onde se criou, e ele vai para a cidade, vai para outros estados, ou até mesmo vai para outros países. Aqui com as nossas fronteiras abertas, nós temos muito imigrantes, né, que vieram de outros países, quando os outros países estão passando por dificuldades, estão passando por guerras, estão passando por situações adversas econômicas. O pessoal, muitos deles começam a migrar, né? Migrar para outros países em busca de oportunidade, em busca de um sonho, em busca de uma porta de trabalho, uma porta de solução para a sua família, para a sua causa, para o seu futuro. E muitos migram de um país a outro, né? E esse me chamou a atenção ontem, passeando com o Dester, a respeito dos forasteiros, dos peregrinos. Me chamou muito a atenção essa reflexão que estou trazendo, e que o apóstolo Paulo, dizendo assim à igreja primitiva, dizendo à igreja pentecostal daquela época, dizendo que
nós estávamos de passagens nessa terra, que nós éramos forasteiros, que nós éramos peregrinos, ou seja, nós estávamos andando de um lado para o outro. E é um fato, é uma realidade, porque muitas das vezes nós somos peregrinos, somos forasteiros, né? Se eu for contar a história, eu sou se nós formos contar a história, nós somos peregrinos e imigrantes nesta terra. O que o apóstolo Pedro estava trazendo a nós, o que o apóstolo Pedro estava mostrando, é o desapego, né? Estava mostrando uma questão na área espiritual, o desapego com questões materiais, porque muitas pessoas estavam se apegando no ter, esquecendo de o ser, esquecendo que nós somos passageiros, né? Nós estamos no trem da vida, e alguns descem nas próximas estações, alguns andam mais algumas estações, mas o trem da vida, ele não para. E o apóstolo Pedro estava dizendo que nós somos peregrino, que nós somos forasteiro, que nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem por esta terra, e que a nossa pátria não é essa terra, a nossa pátria é o céu. E dentro dessa reflexão, eu lembrei que às vezes a nossa correria no nosso dia a dia, no nosso dia muitas das vezes agitado, dentro das metrópoles, dentro das grandes cidades, nós não observamos muito. Às vezes nós moramos num bairro, aqui é mais difícil, não tem tanto, mas em São Paulo tem bastante. Você mora num bairro, você mora num lugar, e aí você olha para os vizinhos, um é de um estado, um é do oeste, outro do meio oeste, o outro é do centro-oeste, e o outro é de outro estado, e alguns veio de outro país, estão ali também na mesma pegada que você, no mesmo sonho, só que no fundo aquela pessoa nós não observamos no nosso dia a dia, nós não conseguimos perceber o dia a dia dele, nós não conseguimos ver o dia a dia dele, nós não conseguimos ter o sentimento daquela pessoa, no sentido dele ser um migrador. Por quê? Porque nós estamos na nossa correria, e ele também está na correria, a gente não conhece as histórias, né? Não conseguimos ter a proporção da história, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ter a proporção, nós não conseguimos ter uma dimensão, não conseguimos ter uma dimensão da história da vida daquela pessoa, porque ele não tem aquela história que nós temos no bairro, ou aquela história que nós temos na cidade, né? E ele está na labuta. E em São Paulo tem bastante. Em São Paulo encontra-se bastante. No estado de São Paulo nós temos muito isso. Nós vimos muitas pessoas que migraram do sul, do nordeste, do centro-oeste, pessoas que mudaram do interior, que foram para as capitais em busca de uma nova vida,
busca de uma nova oportunidade, deixam seus lares paternos, seus lares, seus cantos familiares e vão para a cidade, ou às vezes cidade grande, em busca de um sonho. E em São Paulo nós temos até crãs, né? Você chega no lugar, ali só tem mineiro, ali só tem nordestino, ali só tem pessoas do sul, do Paraná. Então a gente encontra muito disso. E eu lembrei desse fato para terminar essa reflexão, que eu tinha tantas pessoas dessas, né, no bairro, naquela rua, naquele local, moram muitas pessoas que vieram do Nordeste, muitas pessoas que vieram do Sul, muitas pessoas que vieram do Centro-Oeste, muitas pessoas que vieram da capital. Eles fazem aquele clã ali deles, né, com as histórias, né, como aqui nós temos os CTGs, lá eles têm outras coisas, da sua comida, as suas coisas típicas, até mesmo os seus ritos. E eles se migram, e eu lembrei desse fato, ou seja, eles foram atrás de uma história, só que eles estão atrás de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de um novo sonho. Outros com um sonho americano, outros vão para outras pátrias, largam aqui e vão atrás de um sonho, de uma oportunidade, de uma nova vida, né? Então somos todos migrantes, né? Se eu estiver aqui, eu estou aqui em Santa Catarina, eu me considero um forasteiro, né? Um peregrino da onde eu vim. Então somos todos que veio com um sonho, veio com a dificuldade, veio atrás de uma oportunidade, veio atrás para resolver uma situação. Vieram, uns param, uns ficam muitos, outros retornam, outros não retornam, e assim é a história. E aí nós migramos de um lado para o outro, né? Como os pássaros, em busca do alimento. E assim é a nossa história. Mas o Pedro estava dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Nós somos moradores do céu, nós somos cidadãos do céu. E aqui na terra nós somos apenas forasteiros. Ele estava dizendo para nós do desapego, que tem muitas pessoas apegadas a muitas coisas. Ele é apegado às vezes até mesmo a questões familiares, questões de bem, brigando por questões de herança, etc. E nós somos muito apegados a essas coisas materiais. E o apóstolo Pedro estava dizendo que nós temos que ser desapegados, mas ele estava falando da questão celestial, né? Que aqui é tudo passageiro, aqui tudo passa, aqui tudo é vaidade, como diz a palavra, e tudo voa, né? Esse prédio constrói, é novo, daqui a pouco se torna velho. Nós vamos passando os nossos dias e nós vamos se apegando a essas coisas terrenas. O apóstolo Pedro diz que nós temos que cada vez mais desprendendo dessas coisas, ou seja, então todos nós somos peregrinos e nós somos forasteiros nessa terra. Alguns peregrinos e forasteiros criam as suas raízes, né? Não voltam mais, mas nós somos todos peregrinos e forasteiros, né? Ou seja, nós não podemos nos apegar muito nas questões materiais, tá bom? Um abraço, fique com Deus.